Vamos ao término da nossa leitura de hoje. Para você que está aí chegando agora, na nossa segunda leitura, de repente você ainda não abriu o link da primeira leitura, nós já estamos aqui na segunda. Uma ótima tarde, final de tarde para você, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Vamos lá, amados, Atos capítulo 2, ele tem 47 versículos, é por isso que a gente deixou ele para a segunda leitura, esse capítulo. E que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre o teu coração, amados. Não só hoje, mas para sempre. Como sempre tenho dito, nós estamos vencendo, vamos rompendo em fé. Amém? Então, aqui vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Parando aqui um minutinho, já vamos começar aqui no discurso de Pedro, ou seja, aqueles que zombavam dizendo estão cheios de mosto, é o mesmo que dizer estão todos embriagados. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Vou dar uma pausa aqui, amados. Ou seja, sendo esta 9 horas da manhã para nós. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão,
e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma aguinha, que a nossa garganta seca, né? Um capítulo bem extenso. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh, glória a Deus! Que capítulo maravilhoso, amados! Esse versículo aqui me chama muita atenção. Nós estamos com 11 minutos desse segundo vídeo, que diz assim, versículo 38, eu disse-lhes Pedro, respondendo à pergunta desses irmãos, que faremos, varões irmãos? Não é? Para que, ouvindo ele isto, vamos no 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, muitos confundem, amados, esse texto como que não vamos batizar, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim em nome de Jesus. Não é isso que Pedro estava dizendo. Ele estava dizendo, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, em nome daquilo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou para batizar alguém? Seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Pedro só estava remetendo este povo àquela ordenança de Jesus. Amém? E outro versículo me chama muita atenção aqui, olha. De sorte, versículo 41, que muitos, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso me chama muita atenção, amados. Porque muitas vezes a gente estipula, tem que ser um tempo determinado de 2 meses, de 3 meses, de 1 ano, para a pessoa se batizar? Não, o Espírito Santo é quem vai determinar o tempo para cada um. Porque a libertação só Ele sabe, aquela pessoa que está preparada para o batismo ou não. Então vamos buscar de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes alguém quer se batizar com 2 meses, mas não está preparado para o batismo. E depois vai negar a fé. Outros, com 2 meses, já estão preparados. Esses aqui foram com algumas horas, porque diz a palavra que batizavam. Eles agregaram-se e olha aqui, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quando a palavra diz agregaram-se, é que passaram a fazer parte do corpo de Cristo, é que foram batizados sim. Então vamos pedir discernimento ao Espírito Santo, quando uma ovelhinha chegar até nós, e ainda que ela já tenha até terminado o discipulado, mas pode não estar pronta para o batismo. Então você vai acompanhando o seu dia a dia, porque muitos com 30 dias já estão prontos para o batismo sim. Outros com 3 meses ainda não. Então o Espírito Santo de Deus nos dá esse discernimento. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e na madrugada, se o Senhor nos despertar, estaremos lendo o Salmo 124 e já fazendo a nossa oração. Se não, nós vamos ler amanhã, no horário que o Senhor nos permitir. Fique na paz do Senhor e até amanhã no nome do Senhor.